Olá, tudo bem? Eu me chamo Helenice e hoje nós vamos fazer a reflexão de um tema bastante importante na prática da vida cristã, que é o jejum. Nós estamos vivendo uma sociedade onde o olhar está sendo muito contaminado, o falar, o ouvir. Ou seja, hoje em dia o pecado tem dominado a vida de muitas pessoas, porque mesmo que a pessoa decida viver uma vida mais reta, mais na presença de Deus, o mundo em si, ele não está sendo propício a isso, né? Então, as pessoas que querem realmente ter uma vida de santificação, de separação, elas precisam ter a prática do jejum no cotidiano dela. Elas precisam orar e jejuar, porque nós somos formados por 3 faculdades, que é o corpo, a alma e o espírito, né? E o espírito, ele milita contra a carne, ou seja, quanto mais carnal você for, quanto mais longe da presença de Deus, das práticas que te aproximam da presença de Deus, mais carnal você vai ser. Por isso que tem certas pessoas que mesmo estando na igreja, mesmo estando ali na presença de Deus, elas têm dificuldade de vencer pecados, certos vícios, certas condutas. Por quê? Porque elas estão mais apegadas à carne. O jejum, ele nos aproxima de Deus, ele fortalece a nossa fé, ele nos ajuda a ter autocontrole em certas situações. Não só para vencer o pecado, às vezes você tem um desvio de conduta, você não consegue vencer aquele comportamento que às vezes te aflige. Quantas pessoas estão aí atordoadas, né? Quantas pessoas estão em aflitas porque ela tem certos comportamentos que ela sabe que são prejudicial à alma dela, ela não consegue vencer. O jejum nos ensina a ter autocontrole, a ter disciplina. O jejum, ele nos ensina que nós podemos sim vencer certos desvios de conduta. Quantas pessoas que às vezes são entregues ao pecado, elas não têm força para sair do pecado sozinha. Quantas pessoas estão aí, às vezes nem porque quer, né? Em certas práticas pecaminosas, mas ela não consegue vencer. Sozinha não. Mas sim, com o jejum, ela fazendo a prática do jejum, ela consegue matar a carne dela e fortalecer o espírito. Com o jejum, ela vai ficar mais fortalecida na fé. Com o jejum, ela vai estar mais próxima de Deus. Normalmente, eu não faço jejum como para pedir algo de Deus. Normalmente eu faço jejum para me aproximar de Deus. O jejum, ele é uma prática que faz com que nós tenhamos mais acesso a Deus. E aquele filho, quanto mais próximo do pai, mais o pai vai ter prazer em abençoar o filho. Quem é pai, quem é mãe, entende o que eu estou falando. Às vezes você está passando numa rua, você está num centro comercial, aí você vê uma determinada coisa, o que você faz? Eu vou comprar isso para dar para o meu filho. Ele tá querendo, ele vai alegrar o coração dele. Não é assim o relacionamento entre um pai da terra e o filho. Agora imagine o nosso relacionamento quando nós temos proximidade com o Pai do céu. O nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. O nosso Deus, ele tem prazer em abençoar. O nosso Deus é um Deus galardoador. Ele tem prazer em ver os seus filhos alegres. Então, ou seja, quando nós jejuamos, nós não precisamos jejuar para adquirir coisas, para certos propósitos, não. Nós temos que jejuar para nos aproximarmos de Deus. E quanto mais próximos de Deus, mais o nosso espírito vai estar conectado a Ele, mais Ele vai ter prazer em te abençoar. A palavra de Deus fala que quando nós estamos na presença de Deus, as bênçãos correrão atrás de nós. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, porque o nosso Deus, ele é todo poderoso. Ele tem prazer. Dos grandes adjetivos de Deus é a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em alegrar o coração do filho. Eu vou contar uma experiência minha, um testemunho meu com o Espírito Santo. Há uns 20 dias atrás, o Espírito Santo falou comigo de madrugada: filha, tome vitamina C. Normalmente eu coloco na minha rotina o consumo de vitaminas, né, alguns sais minerais, né, eu aprendi essa rotina, o Espírito Santo me ensinou. Então, assim, eu consumo vitamina D, vitamina C, né, porque nós devemos cuidar também do corpo, não só da alma, né. Então, assim, normalmente eu coloco na minha rotina, na minha alimentação. E já fazia uns 6 meses que eu parei de tomar vitamina C. Pela correria, eu acabei que um pouquinho esquecendo, né. Aí ele falou pra mim assim: tome vitamina C. Eu entendi na hora, mas acabou que eu me esqueci, né, do que ele falou pra mim, e acabei que eu não consumia vitamina C. Aí semana passada eu peguei uma gripe muito forte. Ou seja, ele já sabia que meu sistema imunológico estava em baixa, ele já sabia que eu iria pegar uma gripe muito forte. Ele me alertou, né, mas o erro foi meu de não dar ouvido àquilo que ele falou.
Por isso que é importante essa comunhão com Deus. Porque Deus, ele se faz um presente nas grandes coisas, sim, nos milagres. Deus, ele ressuscita mortos, ele cura as doenças. Mas o principal que o Senhor Jesus veio para a terra foi: no Antigo Testamento, Deus, ele tinha uma comunicação limitada com o ser humano. Ele se comunicava com o povo dele através dos profetas, através do sacerdote. Deus, ele tinha uma certa barreira de comunicação, porque o pecado colocava uma barreira entre nós e Deus. E o Senhor Jesus, quando ele veio para a terra, quando ele morreu na cruz, quando ele se deu, essa barreira foi rasgada, o véu foi rasgado. Interessante é que o véu foi rasgado de cima para baixo, ou seja, Deus, ele quis mandar o Filho dele na terra para que essa barreira fosse rasgada, essa barreira do pecado fosse transpassada e nós possamos ter livre acesso. A palavra de Deus fala, o Senhor Jesus fala: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de filho. O Espírito Santo quer ser amigo da gente, o Espírito Santo quer conviver com a gente, o Espírito Santo quer fazer parte da nossa rotina diária. Eu tenho tantas experiências com essa amizade com o Espírito Santo. Ele é um Deus de coisas grandes, sim, mas ele é um Deus de coisas pequenas também, porque ele quer fazer parte da nossa rotina diária, do nosso dia a dia. E essa vitamina foi um dos exemplos que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Ele me alertou que eu iria ficar doente, que essa doença me traria transtornos, né? Ou seja, o tanto que é um Deus tão grande, tão imponente, tão importante, se preocupa com coisas pequenas nas nossas vidas. Mas nós só podemos ter essa comunhão com Ele se nós dermos um passo em direção a Ele. E o jejum é um grande passo. Por quê? Quando nós mortificamos a nossa carne, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Pensa comigo, quando você está numa festa, com a música alta, barulho de pessoas conversando, aí alguém te grita lá de longe, fala o seu nome, você vai conseguir ouvir? Não, porque você está ali perdido no caos do dia a dia, no caos dos barulhos do mundo. Então, ou seja, quando nós temos na nossa vida a prática da oração e do jejum, nós nos separamos do mundo, nós tiramos todos aqueles barulhos que nos afastam da presença de Deus. Aí fica só você e ele tem mais liberdade de falar com você. Deus, ele fala assim, ele fala com qualquer pessoa. Muitas das vezes nós não ouvimos porque nossa carne está mais alta, mais elevada do que o Espírito. E acaba que isso não nos deixa ouvir a voz de Deus. Então eu te convido no dia de hoje, faz uma reflexão. Vamos colocar na tua vida a prática do jejum? O jejum, ele é uma prática que tem ajudado tantas pessoas a se livrar de certos vícios de comportamento, certos vícios de pecado. Daniel, por exemplo, o profeta Daniel no Antigo Testamento, ele estava orando em favor de uma causa. Durante 21 dias ele orou. A resposta tinha sido dada no primeiro dia, mas a resposta só chegou a Daniel depois de 21 dias. Por quê? Porque certos príncipes celestiais deste mundo prenderam o enviado de Deus, o anjo Gabriel, que deveria entregar a mensagem ao profeta Daniel. Ou seja, há barreiras, há impedimentos que nos impedem de estar mais na presença de Deus. Não só a resposta de orações, vencer certos vícios de pecados, dar certos passos nas nossas vidas que às vezes nós não damos. Por quê? Tem barreiras, tem coisas no mundo espiritual que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. E o jejum, a prática do jejum constante, não é jejuar só uma vez no ano, é toda semana. Por quê? Você vai fortalecer no teu espírito, e aquelas barreiras que te aprisionam, aquelas barreiras que te afastam da presença de Deus, elas vão caindo pouco a pouco. O trabalhar de Deus, às vezes ele é lento, mas ele é contínuo. Normalmente Deus, ele não faz uma obra do dia para a noite. Poder ele pode, mas normalmente ele quer nos ensinar a caminhar na presença dele. E nós vamos caminhando na presença dele, ele vai nos dando ensinamento, ele vai nos fortalecendo, ele vai mudando o nosso caráter, ele vai moldando o nosso caráter para que nós nos tornamos pessoas melhores. Por isso que a prática da oração e do jejum, ela deve ser incluída na nossa vida diária. Não adianta você ir no culto, não adianta você falar que é cristão, se no seu íntimo da tua casa, se no íntimo do teu quarto você não tem atitudes que condizem com a tua vida cristã. Não adianta você falar da boca para fora que é cristão, se interiormente você não tem práticas de uma vida cristã. Nós sabemos que o Brasil, no último censo, a religião evangélica ela tem crescido bastante. Quantas pessoas se dizem cristãos, se dizem evangélicas, mas infelizmente
elas não vivem aquilo que falam. Elas falam da boca para fora e por dentro elas são vazias da presença de Deus. Então vamos começar a colocar na nossa vida a vivência do jejum, essa prática, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que o jejum tem feito na tua vida. Se você tem essa experiência da prática do jejum e o que ele tem mudado a tua vida, tá bom? Se inscreva no canal, marque o sininho para notificações. Esse canal ele foi criado única e exclusivamente com o intuito de fortalecer a fé de outros irmãos na caminhada. Não importa se você é homem, se você é mulher, não importa a sua faixa etária, nós estamos aqui para sermos irmãos uns do outros. Nós não estamos aqui para divulgar cargos. Eu sou pastor, não. Jesus, claro que ele chama pessoas para ter certos cargos, né, na igreja dele, mas o nosso grande cargo, o grande ofício é sermos filhos de Deus. Nós estamos aqui para fortalecermos uns aos outros. Nós não estamos aqui para ter cargo hierárquico, não. Nós somos filhos, nós estamos aqui para nos ajudarmos a crescer junto. Porque nós não somos a igreja, nós somos membros da igreja. Você não precisa estar numa igreja física para falar que você é meu irmão. Eu não preciso estar na mesma igreja física para falar que você é irmão. Não, nós somos filhos do mesmo Pai Celestial. E é esse Pai Celestial que é essa nossa comunhão, que nós trocamos informações. Quem tem mais experiências, coloca aqui no comentário. Quem não tem, vai aprendendo. Nós estamos aqui para somar no reino de Deus, não para dividir. Já tanta divisão nesse mundo, né? Homens brigando com mulheres, mulheres brigando com homens, né? Há tanta contenda, pais brigando com os filhos, filhos brigando com o pai. Nós não estamos aqui para causar contenda e desunião. Mas então é isso, coloque na sua vida diária a prática do jejum, tá bom? E comece a ter mais experiências com o Senhor Jesus. Eu poderia continuar citando aqui inúmeros testemunhos meus, vivência do Espírito Santo, mas não. O Espírito Santo quer ter vivência com você, o Espírito Santo quer ter experiência com você no teu dia a dia. Não só na igreja, né, nos dias que tem um culto, não, no seu dia a dia. O Espírito Santo quer falar com você. E do jeito que ele fala comigo, ele não vai falar com você, não. O Espírito Santo é exclusivo para cada um de nós. Do jeito que ele fala comigo, ele vai falar com você de maneira diferente. Por isso, quando alguém conta uma experiência com o Espírito Santo, a gente não pode julgar. Porque o Espírito Santo ele é único para cada pessoa. Ele me trata de maneira única. Ele vai tratar você de maneira única também. Ele vai ser seu grande amigo. As coisas que ele fala para mim, pode ser que ele não fale para você. Pode ser que ele fale coisas maiores para você. O Espírito Santo ele quer ser nosso amigo. Ele quer participar das nossas vidas. Basta você querer. Basta eu querer. A palavra de Deus fala: eis que estou à porta e bato, se aceitares, se abrires, eis que eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Ou seja, ele quer fazer parte da tua vida, e você vai fazer parte da vida dele também, porque Deus, ele é um Deus individualista, Deus é um Deus exclusivo, cada filho seu, ele trata, ele molda de maneira diferente, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se aproximar mais da presença de Deus, a se tornar mais amigo de Deus. Nós estamos precisando de menos campanha de prosperidade e mais de campanha de relacionamento. Eu vou fazendo uma campanha de relacionamento com Deus. Assim que eu tiver um tempinho disponível, eu vou colocar aqui no canal uma campanha de relacionamento com Deus. Chega de campanha de prosperidade, chega de querer adquirir carros e casas. Vamos adquirir experiência com Ele, buscar em primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Busca Ele primeiro, eu tenho certeza que tudo que você precisar, antes mesmo que você peça a Ele, Ele já sabe que você precisa e Ele vai ter prazer em te dar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Obrigada e até mais.